Olá, meus amores, esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Gente, hoje resolvi me aventurei aqui, fiz um penteado com as minhas tranças. Gente, eu tô me sentindo tão bonita com essas tranças que vocês não têm noção. Estou com o meu douradinho para homenagear a Mãe Oxum, dia da Mãe Oxum, e com o meu amarelinho, meu verde, aqui de Ogum. Gente, antes da gente começar, se inscreve no canal Saúde Black, compartilha muito esse vídeo e deixa o like pra pretinha que é sucesso. Gente, vocês não têm noção de como é bom usar tranças, né? Para além do resgate de ancestralidade, é também uma conexão com aquela menininha lá da infância, né? Com aquela menininha que sofria ataques racistas por estar com essas tranças. E essa mulher, né, que está resgatando sua autoestima, é muito importante para mim estar usando de novo as minhas tranças. E eu tô me sentindo linda com essas tranças. Linda no sentido de que agora o meu rosto tá mais exposto, né? Eu tô me sentindo até mais jovem, com uma aparência até mais jovem com as tranças. E aí, como o rosto fica mais exposto, a gente fica mais vaidosa no sentido que a gente quer se maquiar mais e mostrar mais esses carão lindo que as mulheres negras têm. Bom, vamos continuar. Ah, outra coisa a benefício das tranças, me lembrei agora. As tranças são práticas, no sentido de que eu ficava acho que uma meia hora, 40 minutos arrumando o cabelo antes de usar as tranças, e agora eu já acordo linda e maravilhosa. Gente, para quem é mãe, isso é muito importante, porque o tempo é precioso para todas as pessoas. Mas para quem é mãe, esse tempo não vale ouro, ele vale diamante. Essa meia hora que eu perdi me arrumando é uma meia hora a mais que eu posso ficar com meu filho. É uma meia hora a mais que eu ganho para ler um livro, para ler um artigo. É uma meia hora a mais que eu ganho para gravar vídeo para vocês, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos, né, sobre espiritualidade e saúde. Então, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho um livro que eu ganhei da minha amiga Michele. Ó, Sou o Exu, eu sou a luz. A minha amiga Michele, obrigada, mãe da Laura. E aí, esse livro é muito interessante, porque eu vou ler um pouquinho para vocês. Ele vai contar a história de José, né? Então, José, ele é um espírito perdido, que ele estava perdido por vários séculos, né? E aí, ele não aceitava a sua condição, né? Ele não aceitava que ele tinha partido, porque ele morreu de uma forma muito drástica. Ele morreu assassinado bruscamente, né? Do quanto também que pessoas negras são assassinadas, espancadas até a morte, como a gente sabe, né? Do quanto que pessoas negras morrem, né? Genocídio da população negra, genocídio dos homens negros, né? E do quanto que quando esse espírito parte também, além de deixar muita dor e sofrimento para quem fica, para sua mulher, para sua mãe, né? Ele é um espírito que parte com uma certa revolta, no sentido de que, opa, olha aí, gente. O negócio do telefone até se mexeu aqui. É forte a coisa mesmo. Ele parte com uma certa revolta no sentido de que ele não era aquela hora que ele deveria morrer, né? A sua vida foi ceifada, foi tirada. Então esse espírito, ele faz essa partida de uma forma brusca, né? E de uma forma inesperada. Então é muito difícil, muitas vezes, aceitar isso, né? Para esse espírito, a aceitação dessa morte, no sentido de que ele foi morto. Então, José, esse aqui é um romance, né? José passou por isso, foi assassinado brutalmente, né? E aí ele foi obrigado a viver nas sombras, segundo o livro, né? Isso aqui é uma ficção. E construiu um império, né? Ele viveu como senhor das sombras, como vai dizer aqui. Aí, no tempo que ele estava nessas sombras, né? Ele conheceu Maria Eugênia, olha só, ela é um outro espírito, né? É uma mulher muito vaidosa que foi dona de um salão na França, enquanto eles ainda estavam vivos, né?
Então a gente sabe que tem negros em todas as partes do mundo, inclusive na Europa, né? E eu faço uma analogia com essa Maria Eugênia, eu faço uma analogia com Maria Padilha, né? Essa mulher vaidosa, essa mulher da beleza, essa mulher que também ensina a gente. Ai, gente, tô com uma coisa aqui no olho. A gente a se cuidar, certo? Gente, eu tô com esse batonzão, ó. Bocão, né? Eu tinha tanto medo de usar esse batom, achava que a minha boca ficava muito grande. Mas agora, como eu tô resgatando a minha autoestima, eu posso usar o batom que eu quiser. Mulheres negras podem usar o batom que quiser. Você não tem noção de como eu tô me sentindo bonita agora, porque agora eu sou eu, né? Muito legal. Bom, voltando aqui à história desse espírito das sombras. Então, essas sombras eram comandadas por o Senhor das Sombras, né? E após muito tempo de sofrimento, ele ficou como se fosse, tipo, num limbo nesse lugar. É como se fosse um inferno, digamos assim, que são essas sombras, né? Que ele ficou nesse tempo. E aí ele, de muito sofrimento, muita maldade e arrependimento, porque em vida ele tinha sido uma pessoa muito ruim, né? Aqui não diz a cor dessa pessoa, né? Enfim. E aí ele foi socorrido por índios, olha só que legal, armados e por uma legião de Exus, que além de resgatá-lo, libertaram os outros prisioneiros. Então esses espíritos estavam aprisionados num castelo e eles foram soltos por índios, flecheiros e pelos Exus, né? Que é bem a live que eu vou fazer para vocês na quinta-feira agora, sobre Umbanda, né? Que a Umbanda, ela é uma mistura de diferentes religiões, digamos assim, de diferentes elementos religiosos, né? Então você tem elementos do cristianismo, né? Você tem elementos dos índios, dessas curas feitas com ervas, né? Das matas, os caboclos e também os Exus, né? E aí eu perguntei para minha mãe, ela disse que existem também orixás, né? Tanto que a gente tem aqui na minha casa a corrente do Ogum, mas esses orixás, segundo a minha mãe, eles são cultuados como entidades, né? Então eu acho a Umbanda super completa no sentido de que ela traz vários elementos, né? Muitas pessoas não consideram a Umbanda como uma religião de matriz africana pura, porque ela não tem elementos puros da África, né? Ela tem uma mistura, né? De elementos do cristianismo, né? De elementos do colonizador, portanto, de elementos indígenas e também da religião de matriz africana. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas casas, né, não cultuam as imagens, né? A Umbanda, então, a gente tem a questão das imagens. Os negros, na época da escravidão, quando os senhores de escravos chegavam, eles tinham um mecanismo de defesa para cultuar a religião de matriz africana. Então, a gente tem os Okutás, né, que aí é a nossa religião pura, né, representação dos nossos orixás. E aí, esses negros escravizados, eles colocavam esses Okutás dentro das imagens que correspondiam aos santos católicos, né? Aí, quando o senhor de escravos chegava, ele via a imagem dos santos católicos e dizia assim, olha, eles estão cultuando a nossa religião, nosso cristianismo e tal, mas era um subterfúgio, era um mecanismo de defesa até que eles utilizavam para preservar a religião de matriz africana. Então, algumas casas de santo têm apenas os Okutás, né? E algumas casas de santos têm também as imagens, principalmente as casas que têm a Umbanda, né? Que traz essa questão das imagens. Aqui a minha casa é uma casa de axé, então aqui tem a Umbanda e tem também a nação Jeje com Jexá, né? Então a gente tem os Okutás, né? Dos santos e dos orixás, e temos também as imagens, né? Tem casas que chegam a ter mais de 32 santos, né? Alguns santos não vêm mais ao mundo, né? É difícil a gente ver Odé, Otim, por exemplo, né? Não vem mais, né? Muita maldade no mundo, né? Alguns não vêm mais. E aí, o José, continuando aqui com o José, ele chega em Aruanda. Eu sempre quis saber onde era Aruanda. Aruanda é uma espécie de lugar, Aruanda é uma espécie de limbo. Então, quando a gente faz uma analogia, por exemplo, com outras religiões, esse lugar das trevas seria o inferno
E aí depois o José ele tem uma evolução espiritual a partir do contato com Maria Eugênia, que é essa mulher vaidosa que tinha um salão em França, né? E aí ele tem uma evolução espiritual e aí ele chega em Aruanda. Aruanda é uma espécie de limbo. Aruanda é uma espécie de lugar onde esses espíritos vão ser doutrinados, onde eles vão aprender, né? Então eles vão aprender a partir, eu vou ler para vocês mais a fundo. Eles vão aprender a partir dos ensinamentos, né? Então, Ogum diz muito isso, né? Que pra gente evoluir é preciso aprender, né? E aí, preciso também que as pessoas negras estejam dentro das universidades também por isso. Porque, segundo Ogum, quando a gente aprende, a gente evolui espiritualmente. E daí, esse aprender, ele não é um aprender puramente acadêmico, ele não é um aprender puramente das coisas da terra e do mundo. Essa evolução espiritual vai se dar com o aprendizado do mundo, no meu caso, na área da saúde, a anatomia, a fisiologia, as patologias, farmacologia e tantas outras ciências e denominações que são da saúde, né? A saúde coletiva, que pega muito para nós negros, né? É muito importante, nos abrange, né? E tudo isso. Mas também é preciso um estudo da religião, né? Um doutrinamento desse espírito na religião. Então é preciso ter a prática e a aprendizagem, segundo vai dizer o Ogum, e também o que condiz com esse livro aqui. Então, eu tinha um professor que dizia, a prática não é nada sem a teoria, e a teoria não é nada sem a prática. Então, a prática é no terreiro, né, de axé, né? Esses dias eu estava vendo uma live de duas Yalorixás em que elas diziam, né? A gente aprende o axé dentro do axé, né? E do quanto que o axé nos resgata e nos salva, né? Do quanto que muitas vezes a gente está num desespero e o axé, a casa de santo nos socorre no sentido, né? Eu acho assim tão lindo, sabe? Só de estar perto dos orixás eu já me sinto bem. Alguns orixás têm axé de fala, né? E outros ainda não ganharam o axé de fala do seu pai de santo e alorixá, babalorixá, né? Mas a energia de orixá é tão bom, a energia do batuque é tão bom quando tu tá ali, tu te sente tão acolhido, espiritualmente falando, que mesmo que o santo não tenha um axé de fala, só dele te abraçar, dele estar perto de ti, tu já se sente bem. E aqui eu poderia ficar falando inúmeras vezes em que eu me senti bem, né? Teve uma vez que eu tava passando por uma situação na universidade em que Embará me avisou, né? Se cuida que vai acontecer tal coisa assim, 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 né? E depois ele me disse, te cuida com a tua bolsa, e aconteceu uma situação e eu lembrei de Bará na hora e foi o que me salvou, por exemplo, né? A própria segurança de barriga quando eu tava grávida. Eu passei por uma situação em que a minha saúde e a saúde do meu filho foi muito ameaçada, né? Muitas mulheres negras passam por isso. E a gente poderia ter ficado muito doente. E eu fui numa mesa de beijo, né? De uma amiga nossa, da mãe Helena de Xangô, e a Oxum, né, passou a mão na minha barriga, e ali depois, no decorrer do que aconteceu na minha vida, eu vi que Oxum estava me protegendo e protegendo meu filho Oxum, né, a dona da família Oxum, que é das crianças, né, que eu estava gerando uma vida, né. Então, tem que até me segurar para não chorar aqui. Então, do quanto que eles estão sempre com a gente, sempre. E muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente entra em desespero, né? Mas não tem ninguém que gosta de mim, mas, sei lá, não tenho muitos amigos. Ninguém gosta de mim. Saiba que seu orixá te ama, né? Seja você de qual orixá for. Gente, vocês viram como eu falo? Eu já falei um monte e não li. Ai, gente, eu tô pra ver, gente, pessoa que fala mais que eu. Aqui. Então, ele vai trazer a chegada de José em Aruanda. Vou ler um pedacinho. Aruanda não ficava muito longe do hospital, né? E em sua entrada principal tinham vários guardiões. Aí ele vai dizer os guardiões dos portões de Aruanda, né? Índios flecheiros, viu? Ele tá falando de um bando aqui, certo? Em outra porta, né, a palavra de encontro para definir o acesso, mais guardiões em postura ereta e atentos a tudo. Um Exu nos cumprimentou e nos fez entrar.
Então, ele vai relatando aqui como é essa chegada dele em Aruanda, como é essa passagem dele por Aruanda, né? E aí, numa determinada... É muito legal esse livro. Num determinado momento, seus 7 encruzilhadas disse: às 18 horas nos encontraremos no salão principal, não se atrase. A disciplina é muito rigorosa, né? E não há tolerância em atrasos, principalmente nos que dizem estarem dispostos a mudanças. Até mais, meu amigo. Então ele vai tendo todo um doutrinamento, né? E lá pelas tandas, um Exu diz: sejam bem-vindos a Aruanda. Eu sou o Exu, chefe deste local, né? Tem um Exu, chefe de Aruanda. Quero deixar claro que tudo que acontece aqui está sob meu comando. Aí ele vai dizer o que é Aruanda, né? Aruanda, então, é um lugar que existe graças à permissão de Zambi e Oxalá, para auxílio da humanidade que está cada vez mais perdida. A humanidade... Opa, olha aí, gente, tô te dizendo. Tem força aqui, hein? Olha. Peraí, deixa eu dar uma ajeitada. O telefone se mexendo sozinho, gente. Já fez, aconteceu 2 vezes. Ai, meu Deus. E aí ele vai dizer, né, que essa humanidade está cada vez mais perdida, né? Na maldade, na perversidade, na sexualidade abusiva, né? Os casos de violência e agressão contra a mulher, agressão contra a criança, pedofilia, né? Inveja, cobiça e orgulho. É o que está acontecendo na humanidade, né? A maldade, a inveja, né? Tá imperando, né? Quando a gente vai refletir sobre coronavírus, do quanto que esse vírus também nos mostrou, do quanto que a gente precisa mudar, né? Esse vírus veio também para mostrar para a humanidade o quanto que ela precisa mudar. O quanto que muitas vezes as pessoas estão vazias, né? Eu fico observando, sem conteúdo. Do quanto que as pessoas precisam trabalhar sua espiritualidade, do quanto que a gente precisa se agarrar com orixás. Aí ele vai falando... é muito legal esse livro. Os que ora estão presentes um dia também serão iniciados nos acontecimentos sob os pontos de força da natureza. Então ele vai correlacionar a Umbanda com essas forças da natureza. Inclusive, uma vez eu estava num evento, e aí veio uma pessoa que acompanha aí a branquitude e fez uma pergunta sincera, né? E aí ela perguntou, né, que aí entra na questão de intolerância religiosa, né? De que por que a gente não colocava os trabalhos, não oferecia frutas para o santo em casa, né? E do quanto assim que a pessoa não entende, né? Que alguns trabalhos têm que ser colocados na encruzilhada, que alguns trabalhos têm que ser colocados na praia, no mato, né? E que nós trabalhamos com forças da natureza, né? O orixá é natureza, Oxum é rio, Emanjá é mar, Inhansã, né, é raios, tempestades, Xangô é fogo, né? São elementos, os orixás também representam os elementos da natureza. Então, quando o homem destrói a natureza, que é o que o homem está fazendo, ele causa um desequilíbrio de forças. E a natureza e os orixás respondem, não é mesmo? O próprio coronavírus é um desequilíbrio de forças. Do bem e do mal. Né? Vamos lá. E aí ele vai falando sobre os caboclos, boiadeiros, baianos, né? Ele vai falando todas as entidades. Exus, né? Pombagiras, enfim. Todas as linhas da nossa Umbanda querida trabalha para que um dia, depois de muito trabalho, conhecimento, dedicação e aprendizado na prática no manuseio de energias e fluidos oferecidos por meio de oferendas, a importância de oferendas ele está trazendo aqui, e onde melhor se encaixe sob a orientação de Oxalá, orixá maior, né, para nós, para atuarem sobre um encarnado com débitos ao Criador. Então ele vai falando do quanto que essa Umbanda vai agir nessas maldades do mundo, vai falando, como eu citei para vocês, todas as entidades presentes ali, e que todos, então, se dirigem ao comando de Oxalá. Oxalá é o orixá maior, né? Sem Oxalá não se faz nada. Todos têm que se curvar a Oxalá, né?
Então, e aí, após uns minutos na reunião, o Exu Sete Encruzilhada e o pai Joaquim já estavam do meu lado. Aí é bem legal, porque ele vai citando que ele vai para eles vão fazer algumas curas na Terra, e aí eles entram num lugar que é um culto da igreja evangélica, onde algumas pessoas estão recebendo alguns espíritos, e aí eles vão fazendo algumas curas ali, dentro daquele local. É muito interessante esse livro. E aí ele vai trazer também, e isso é muito importante, como eu estava falando, do quanto que a gente precisa estudar. E aí ele vai trazer um pouco sobre cada orixá, certo? Um pouco sobre cada orixá. E eu vou falar para vocês. Então, Xangô, orixá da justiça, ele traz aqui, né? Emanjá, dona das águas sagradas, da vida, do amor incondicional para seus filhos. Vai falar de Oxóssi, dono das matas e seres vivos, né? Viventes, trabalhando e manipulando para o bem da humanidade. Então, esse trabalho de orixá é sempre para o bem da humanidade. Oxum, como eu estava falando, das cachoeiras, águas doces, fonte da vida. Ele vai falar de Omulu, que esse eu não conhecia, Senhor da Terra, em seus mistérios do cemitério. O Mulu, que a gente chama do Senhor da Vida e da Morte. Abaloaê, Senhor da Cura, em seus mistérios, né? Então, eu tenho aqui Oxóssi, eu tenho aqui Ogum, né? Que é o meu líder espiritual, Senhor dos Caminhos e também da Lei em sua regência. E aí foi falando, ele vai falando de Exu, ele vai falando da Umbanda e vai falando da importância do aprendizado. Aí quando ele volta dessa cura que ele foi fazer lá dentro da igreja evangélica, o senhor que acompanha ele, né, diz que ele precisa estudar. E aí ele, muito tímido, diz que não sabia ler, né? E aí ele vai passar por todo um doutrinamento e um aprendizado de aprender a ler, e esse letramento vai ser dado em Aruanda. Muito bonito esse livro. Esse letramento de aprender a ler mesmo, e aí esse aprender a ler imbuído de fé, né? E aí, sabes e fio, nego velho fala assim, para um parecer arrogante é sabido, fala bonito, as pessoas vão achar que nego velho aqui tá falando que é orgulhoso na sua sabedoria. Então procuro falar de maneira simples para ti meu entendimento. Então do quanto que eu me preocupo muito com isso, né? Da gente falar também de maneira simples. E os orixás, né? Os Exus, eles têm uma fala diferente quando a gente vai pensar na questão da fala, né? E eles falam de maneira simples, eles se conectam, né? E eu acho isso tão bonito que quando o orixá, quando Exu, né? Quando o caboclo fala de maneira simples, ele tá acolhendo pessoas que são simples, né? Que negro, na sua maioria, é pobre. Muitas pessoas negras não têm acesso à cultura, não têm acesso ao letramento. Existem muitas pessoas no Brasil que são analfabetas, né? Então, quando o Exu fala, ele fala de uma forma simples, né? Nisso eu me identifico muito com as entidades de forma geral, porque muitas vezes eu falo de uma forma simples, né? Que foi quando algumas pessoas não entendem, acham que eu falo para pessoas que têm pouca cultura. E como se pessoas que têm pouca cultura não merecessem saber sobre racismo, né? Enfim. E aí eu tenho muito essa preocupação, porque como eu sou acadêmica, eu tenho medo de falar de uma forma que as pessoas não me entendam. E aí, quando eu tava criando meu canal, falaram assim pra mim, mas qual é o público que tu quer atingir? E eu respondo, o público que eu quero atingir são todas as pessoas negras, o maior número de pessoas negras possíveis. Então, eu vou utilizar gírias, eu vou utilizar de uma linguagem muitas vezes mais simples, porque eu tô tentando me conectar com todas as pessoas negras. E é o que as entidades fazem, então acho que aqui no Saúde Black estamos no caminho certo. Então, da importância do estudo, né? Do estudo do letramento, no sentido do letramento de axé, né? A mensagem que eu quero passar para vocês. Estudar, né? Estudar também, ler os livros, estudar. O letramento de axé e a prática. Teoria não é nada sem a prática. Esse foi, então, sou Exu, eu sou a luz, né? Vamos ressignificar Exu. Exu é vida, Exu é bom.
Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vou trazer mais cidinha pra vocês, hein? Beijo.